Que a graça de Deus Pai e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus. Amém? Tanto aqui os que estão presentes, como aqueles que, de alguma forma, nos vê e nos escutam. Amados irmãos em Cristo, nós estamos contentes, e alegres, porque mais um domingo nos foi proporcionado, mais uma semana se inicia e, dessa feita, mais uma oportunidade de nós podermos, como Igreja do Senhor, nos reunirmos aqui no templo para adorarmos juntos esse Senhor de nossas vidas, amém? E nós já estamos, assim, bem abastados. Pela manhã, nós estivemos lá no Guarapes, o nosso irmão Diácono Airon também nos acompanhou, e foi uma bênção lá, nos alimentamos do Salmo 15, aqui os irmãos se alimentaram em 1 Tessalonicenses, à tarde já tomamos o chá da tarde aí com Lucas, E vamos agora tomar essa ceia da noite aí, e eu convido você assim, já que a gente está bem abastado, e eu digo assim porque assim como você fisicamente, tenho certeza que se alimentou 3 refeições no mínimo hoje, então como hoje é o dia do Senhor, então com certeza, no mínimo, você acompanhou os 3 cultos também, Manhã, tarde e noite, olha que bênção, Eu convido você assim, já que nós estamos tão abastados hoje, e com bastante tempo, eu queria hoje aqui meditar com vocês, não apenas num parágrafo ou num epígrafe, como fala o reverendo Diogo, mas eu queria hoje nós meditarmos em todo um livro, pode ser? Se não der tempo, a gente entra aí pela madrugada, pela noite, certo? Então vamos abrir lá na epístola, na carta que Paulo escreveu aos Filemon, e vamos meditar nesse livro, até porque esse livro só tem este capítulo, Então eu acredito que dá tempo da gente meditar bastante nele hoje à noite. Amém? Carta ao Filemon, que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, e nós vamos aí fazer uma leitura de todo o capítulo, é um capítulo pequeno, tem apenas 25 versículos, nós vamos estarmos, com a graça de Deus e a orientação do Espírito Santo, meditando hoje nesta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo.
Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus querido e amado, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, pleno conhecimento, ó Pai Celestial, de que nada temos, nada somos, a não ser que venha de Ti. Que Teu Santo Espírito, que é o único capaz de nos revelar a Tua vontade, a Tua palavra em nossos corações, fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Que Tu faças conforme a Tua vontade e não conforme os meus pensamentos, para a honra, para a glória do Teu excelso nome. Amém. Queridos, essa carta é bem conhecida e com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, você já deve ter ouvido, se não pelo menos uma, mas inúmeras pregações a respeito dessa carta. Mas, como diz a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, né? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como desde lá dos primórdios já era dito aos nossos pais na fé, que exortasse a criança, né, e que falasse todo dia, que meditasse nesse dia, nesse livro de dia e de noite. Assim é a nossa ideia hoje à noite. Nós possamos voltarmos a meditarmos nessa palavra e vermos aqui o que é que Deus nessa noite tem separado para a minha vida, para a sua vida. Essa carta, ela é uma carta pequena e alguns estudiosos até chegam a chamar essa carta, não de carta, mas de bilhete, né? De tão pequena. Mas ela é uma carta riquíssima, principalmente teologicamente, que você pode tirar inúmeras lições, inúmeros pensamentos, inúmeras pregações, como eu já acabei de falar, que foram ditas dessa carta. E essa carta também trata um pouquinho sobre relacionamentos. Como é que anda o meu? Como é que andam os seus relacionamentos? Relacionamentos familiares, relacionamentos com amigos, relacionamentos com a sua igreja, com seus irmãos em Cristo. Essa carta hoje vai nos dar mais ou menos um direcionamento, uma ideia, um norte. Vai nos apontar mais ou menos como a gente precisa ter os nossos relacionamentos como irmãos em Cristo, como servos do Senhor, e talvez até nos corrigir, se de alguma forma estamos fazendo alguma coisa diferente. Essa carta, ela foi escrita há mais ou menos 60 anos, a 62 anos depois de Cristo. E o autor dela foi o apóstolo Paulo. Paulo, como a gente falou aqui no sermão de quarta-feira passada, era conhecido como Saulo, o Grande, mas agora passa, depois do encontro que teve com Cristo, a ser Paulo, e o nome Paulo significa pequeno. E Paulo escreve essa carta quando ele está na sua primeira prisão, e todos os estudiosos e comentaristas chegam ao único denominador, que realmente isso aqui tudo aponta que esta carta foi escrita lá em Roma, quando ele estava na prisão em Roma, aquela prisão domiciliar. E por que prisão domiciliar? Porque Paulo tinha sido preso, alegando-se uma injustiça contra ele, que ele havia levado gentios para ir cultuar dentro do santuário, dentro do templo. Então, por isso ele estava sendo ali injustamente julgado. E ele estava preso e viu que a coisa não estava andando, que estavam deixando o seu julgamento para depois e para depois, bem familiar, né? Nos nossos dias hoje. E aí Paulo, como cidadão romano, ele recorre para que seja julgado lá em Roma, e sua defesa seja ouvida lá em Roma. E ele vai para Roma, como cidadão romano, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Pelo menos no DVC, assim, né, Laide? No ser, aí já é diferente. A gente faz isso porque na faculdade, quando se estuda direito, você aprende o dever ser. Na faculdade você aprende como deve ser. Na vida real você vai aprender como é que é mesmo. Então Paulo estava ali
em Roma, esperando seu julgamento. E como cidadão romano, foi-lhe concedido que ele alugasse uma casa e, sob a proteção da guarda romana e sob a vigilância da guarda romana, ele ali ficasse. E ali ele poderia receber visitas, e assim o fez. E nessas visitas, Paulo foi recebendo irmãos, como Tíquico e muitos outros que nós vamos ver, e ali, de certa forma, Paulo formou uma igreja. E não só isso, mas atingiu mesmo até os guardas romanos. Em muitas cartas, no final de suas cartas, quando ele saúda, aí ele diz assim, e saúda os irmãos de Roma. Ou seja, quem? Os soldados a quem ele evangelizou. E Paulo escreve essa carta, e essa carta, quando ela foi escrita a Filemon, ela também foi do mesmo tempo que Paulo escreve a Colossos, né? Que é a igreja onde nós vamos ver aqui que Filemon fazia parte. Foi quando ele escreveu também aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, foi tudo nesta época que ele estava ali aprisionado. E Paulo escreve essa carta, só que essa carta, ela tem alguns porquê, ela tem algumas miúças, porque ela não é uma carta como as demais. Nós notamos, desde aqui do início da carta, que quando Paulo escrevia suas cartas às igrejas, e quando ele tratava de um cunho que era para admoestar, que era para exortar, ou mesmo falar de alguma coisa, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo. Mas agora Paulo estava escrevendo para um amigo, Paulo estava escrevendo para um irmão. E aí ele já começa essa carta diferente, de uma forma mais simples, né? Você que trabalha aí como secretária, ou se já teve a oportunidade de trabalhar, você vê que quando você vai escrever alguma coisa na sua empresa, para outra empresa, né, ou para um órgão público, coloca lá, Ilmo Senhor, tal, venho através dessa, é toda uma formalidade, né? Mas quando você vai escrever um bilhete para um colega seu, ou para seu irmão, para um parente seu, é totalmente diferente. E Paulo começa essa carta assim, Paulo, prisioneiro de Cristo. Né? Primeiro ele diz que é Paulo, ou seja, uma pessoa bem conhecida. Ele já está escrevendo para alguém que conhece. Paulo, o pequeno, prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque Paulo, como em todas as outras cartas, ele deixa bem claro que ele estava preso, mas não se considerava preso de Roma. Ele era prisioneiro do amor de Cristo Jesus. Que maravilha, que coisa interessante. E essa carta teve o seu autor, teve a sua história e teve, como toda carta tem, né, quando a gente escreve, ou pelo menos escrevia, porque hoje ninguém escreve mais carta, mas tem o remetente, né, Renato? E tem o destinatário. E essa carta teve por seus destinatários, primeiramente, Filemon, né? E quem era Filemon? Filemon era um homem abastado, que tinha algum dinheiro, poderes, inclusive era dono de escravos, crente em Cristo, servo do Senhor, amigo de Paulo, e que mais do que isso, Filemon, além de tudo isso, ainda acolhia aquela igreja de Colossos em sua casa, pois Filemon, ele morava em Colossos, e era na sua casa que a igreja se reunia para adorar o Senhor. E naquela época, não havia essa liberdade que nós temos hoje, de nos reunirmos assim em templos públicos, onde qualquer pessoa pode passar e vir juntamente conosco estar louvando ao Senhor. A gente sabe que até o século IV, as igrejas eram reunidas em casa, em locais muitas vezes escondidos. Dali eles aprendiam e saíam para os cantos para evangelizar. E um dos discípulos de Paulo, quando estava em Efésios, foi Epáfras. E Epáfras, quando saiu, foi para a igreja de Colossos. E Epáfras era pastor daquela igreja de Colossos. Mas também, assim como Paulo, agora estava lá na prisão de Roma, fazendo companhia a Paulo. E Paulo escreve essa carta a Filemon. Filemon, de alguma forma, conheceu Paulo, porque talvez deve ter ido a Éfeso, era negociante, e ali conheceu Paulo e nasceu essa amizade tão bela, tão grandiosa entre eles dois. E Paulo escreve essa carta remetendo a Filemon, mas não só a Filemon. Ele escreve a Ásia, a sua esposa, lá no versículo 2, escreve a Arquipo, que era o filho deles, e que agora, na qualidade de pastor, estava assumindo a igreja de Colossos,
pois Epáfras estava preso lá com Paulo, então Arquipo é que estava à frente disso, e a gente pode ver isso e contestar isso lá em Colossenses 4, do versículo 7 ao versículo 8, quando ele fala lá sobre isso, inclusive refere-se a Onésio, né? E o outro endereçado era a igreja que se reunia ali na casa do Senhor. Que maravilha, né? E nesta carta, Paulo trata de mais um personagem, além desse. Ele trata de Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo, que tinha sido escravo de Filemão. Naquela época, você não era escravo como no tempo da colônia. Naquela época, você poderia ser escravo até porque, se, por exemplo, você não tivesse dinheiro para pagar uma dívida, você poderia se vender àquela pessoa como escravo para que você pudesse pagar aquela dívida. Ou se sua família não pudesse fazer, você poderia ser escravo. E Onésimo, aquele jovem escravo, vivia ali sobre os cuidados de Filemão, mas acredito eu, como todo jovem, promissor, pensando, e talvez assim, até olhando para a sua vida, poxa, eu podia ter uma vida diferente, talvez tinha sido criado de uma outra forma e agora estava como escravo. O que é que passa na cabeça de Onésimo? Vou fugir. E além de fugir, a gente pode ver aqui no texto dessa carta que, de uma forma, Onésio defraudou a Filemão de alguma forma, porque ele fugiu e ele foi para onde? Foi para Roma, capital de todo o país. Onésio foge para Roma, porque os escravos que fugiam naquele tempo, se eles voltassem, eles eram tidos pelos seus senhores e eles podiam fazer duas coisas: ou matar sumariamente, ou seja, assim que eles voltassem, eles podiam matar ele, ou então ferrar na sua testa um F, um ferro quente, para que todo mundo soubesse que ele era um escravo fujão. E Onésimo e outros escravos, quando fugiam, iam para Roma, e lá em Roma eles se juntavam nos cais, e ficavam por ali escondidos com outros bandidos, para poder viver uma vida livre. Mas, de certa forma, o trabalhar de Deus, que é assim soberano, onipotente, aí leva Onésimo a lembrar-se do seu senhor Filemão, o servo de Deus, que frequentava a igreja do pastor Epáfras. E Filemão ouviu o seu senhor falar sobre Paulo. E agora Filemão sabe que Paulo está na cidade de Roma e sabe que está preso, e Filemão resolve ir procurar Paulo. O que Filemão não sabia era que quando chegasse naquela prisão, ia encontrar o pastor do seu senhor, Epáfras, preso lá com Paulo. E aí caiu a máscara, né? E não foi a máscara do Covid não, viu? Ele teve que se revelar, dizer quem era. Epáfras o conhecia, sabia que ele era servo de Filemão. E aí toda a verdade veio à tona. Mas aí foi quando o Espírito de Deus, através de Paulo, começa a pregar aquele coração. E aí há a transformação na vida de Onésio. Onésio agora é um homem transformado. Onésio agora não é o mesmo homem. Onésio não é o mesmo escravo. Onésio não é mais um ladrão. Onésio não é mais um fujão. Onésio é alguém agora que carrega dentro de si o Espírito Santo de Deus. Que maravilha, que coisa grandiosa que Deus pode fazer na vida de alguém. Não importa a situação, não importa o grau de escolaridade, não importa o quanto você é pobre ou rico, se Deus tem um plano na tua vida, se Deus te escolheu, se Deus tem algo a fazer contigo, Ele vai te levar aonde for preciso, desde que a sua vontade soberana seja feita. E Ele vai usar quem quiser, preso, não preso, douto ou leigo, para falar o teu coração, para falar o meu coração. Então, nesse contexto, nessa situação, nesse resumo, é que eu convido você hoje a nós olharmos aqui mais atentamente para essa carta e falarmos um pouco sobre uma carta de reconciliação. E Paulo começa dizendo que é da forma mais simples possível. Paulo, prisioneiro de Cristo. E o irmão Timóteo, ele lembra que Timóteo está com ele lá na prisão. Ao amado Filemão, também nosso colaborador.
Filemão não só era amado do coração de Paulo, Filemão era colaborador. Sabe aquele irmão que aceita Jesus Cristo? E hoje eu conversava com a Airon, assim, a Airon dizendo, mas rapaz, eu conheço uma pessoa que ele é bem irredutível e contra o evangelho e tudo. Eu digo, olha, esse quando se converte é o melhor crente que tem. Do jeito que ele é irredutível, ele também vai ser o crente radical. E eu acredito que Filemão foi uma dessas. Mas Filemão era uma pessoa assim, mais ou menos parecido com um cidadão que eu e você conhece, que Deus fez bem grande para colocar também um coração bem grande nele. Já ouviu falar de Da Silva? Mais ou menos assim. Filemão era um homem bom, um homem que acolhia a igreja, um homem que entendeu qual era o mistério do evangelho, e ele não só entendeu, mas ele viveu. Nós temos 7 dias na semana. Da semana, o Senhor nos deu 6, e pediu que nós reservássemos apenas um. E esse dia da semana é o domingo. E nós temos como domingo o dia que nós vamos para a sala de aula aprender a lição para fazer o dever de casa durante toda a semana. E aí Filemão não só ia no domingo, mas Filemão durante toda a semana, durante todos os dias da sua vida, durante todos os meses, durante todos os seus anos, depois que aprendeu, fazia o dever de casa. E aí Paulo diz, não só é amado, mas é colaborador. E aí Paulo se dirige muito mais do que a Filemão. Aí Paulo agora se dirige a uma família que fazia a obra do Senhor. Veja que coisa maravilhosa, né? Aí ele se dirige à mulher, ao filho, ele se dirige à Ásia. E aí muitos que querem dizer que a Bíblia é machista, né? Aí está a Bíblia se dirigindo às mulheres. Se dirigia à Ásia. A Ásia era a esposa de Filemão. Provavelmente aquela pessoa que quando os cultos ia ter, chegava mais cedo, arrumava os bancos, tirava o pó, fazia um lanchinho para os irmãos. E quem sabe, se Onésio, não sendo um servo, não sendo um escravo, também não ajudava nos afazeres ali da casa. E ele fala de Ásia porque sabia o que ele ia fazer. Ele ia mandar Filemão de volta. E mais que Filemão, a Ásia sabia exatamente quem era Onésio. E ele também se dirige a Arquipo, seu filho. Arquipo tomou como exemplo a Filemão, tomou como exemplo o pastor Epáfras, que estava na frente daquela igreja, e quando seu pastor saiu, ele pegou o cajado e ficou à frente da igreja. E Paulo menciona ele também nas cartas aos Colossos, quando escreveu aos Colossenses. E aí Paulo fala também sobre, se dirige à igreja de Cristo, ou seja, a todos os irmãos dessa igreja, a todos que vierem ouvir. Provavelmente, meus amados, essa carta foi escrita, uma carta pessoal, foi escrita para Filemão, mas seria uma carta que era para ser lida na igreja. E mais na frente a gente vai entender isso, porque sendo Filemão quem era, sendo as autoridades daquela época, as leis daquele momento, em que se você soltasse um escravo, ou se o escravo fugisse, e você recebesse o escravo de volta, você estaria dando margem para que os demais escravos também fizessem o mesmo. E perante os outros, como é que você ficaria? E perante a igreja, como é que você iria explicar isso? E aí, provavelmente, Filemão recebe essa carta, mas depois, quando leva Onésio para a igreja, porque ele foi para a igreja agora, né? Aí Filemão lê essa carta, provavelmente, diante da igreja. E Paulo já saúda a igreja ali. Que coisa maravilhosa. No versículo 3 ele diz, a saudação que sempre fazemos, né? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que graça e paz, meu irmão? Alguém me perguntou uma vez assim, na sua igreja saúde assim, né? Graça e paz. Eu disse, é. E ele disse, não, lá é diferente. Eu digo, tá bom. Mas eu leio a maioria dos textos e diz assim, graça e paz, né? Graça é a raiz de tudo. É a graça de Deus. Foi a graça de Deus. E paz são os frutos dessa graça. Jesus Cristo entrega a nós. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Paulo já inicia a coisa de uma maneira bem simples, bem corriqueira. E aí Paulo prossegue. E aí Paulo vai nos dar um exemplo de que, dos versículos aí 4 a 7,
de que nós não devemos, amados, perder a oportunidade de elogiar, de falar de alguém. Veja o que Paulo fala. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Que maravilha, né? Alguém já disse a você que dá graças a Deus por sua vida? Alguém já disse a você que ora por você? E eu já disse a alguém que ora por você: irmão, você é uma bênção na minha vida, você é uma maravilha, eu dou graças a Deus porque, olha, meu irmão, através da sua vida eu sou muito abençoado. Você já disse isso para alguém? Se nós não dissemos, eis a oportunidade, nós não perdemos, não podemos perder essa oportunidade, assim como Paulo faz. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ou seja, Paulo aqui relembra a Filemão que ele tem um amor, e esse amor não é um amor apenas familiar, não é um amor apenas para a esposa, para a família, mas é um amor para todos os irmãos. E Paulo dá graças a Deus por isso. E aí Paulo segue: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo. Ou seja, para que cada vez mais essa tua comunhão, esse teu amor, essa tua forma de acolher os irmãos, essa tua forma de olhar para os necessitados, essa tua forma de abrir a tua casa para congregar a igreja, que ela cada vez mais se torne plena. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aí Paulo fala dele mesmo. Ele teve muita alegria em Onésimo. Então, Paulo, primeiramente, começa de uma forma simples, depois Paulo começa elogiando. E o pastor Cláudio Albuquerque, em uma de suas mensagens, aí ele disse que o seguinte, que se fosse nos dias de hoje, rapaz, Renato, Paulo estava bombando na internet. Ele seria aquele cara, como é o nome? Influencer, né? Na internet, nos dias de hoje. Porque ele sabe colocar as palavras, ele sabe começar, ele sabe o meio, ele sabe o fim, ele sabe a redação. Lá na frente nós vamos ver que Paulo, na maioria das suas cartas, ele não escrevia. E alguns estudiosos dizem que não sabe porquê, mas a grande maioria concorda que ele tinha um problema na vista, talvez até do encontro que teve ali, né, com o Senhor Jesus Cristo, aquela claridão que afetou, e algumas pessoas eram quem escreviam para Paulo. Mas essa carta, lá no versículo 19, lá na frente a gente vai ver que diz assim: Paulo, eu escrevo de próprio punho. Elaine sabe mais do que eu. Quando você quer pegar um testemunho ferrenho de alguém, que você não tem mais depois como se defender, por exemplo, você está saindo da firma onde você trabalha, aí teu chefe diz: você quer sair? Então tá bom, vem aqui, Maria. Olha, você vai sair, então você precisa fazer uma carta. Aí você: pode fazer que eu assine. Não, eu vou lhe dar o exemplo, você vai fazer de próprio punho, e depois você assina. Com isso você chega diante do juiz, e o juiz vai dizer: você reconhece essa letra aqui? Reconheço, é minha. E essa assinatura é minha. Meu irmão, não tem mais o que reclamar, mais nada. E aí lá na frente Paulo faz questão de dizer que essa aqui não, essa carta não, esse bilhete não. Eu estou escrevendo, Filemão, de próprio punho. Esse é diretamente de mim para você. E aí, agora do versículo 8 ao 16, Paulo nos dá aí essa lição de que nós não podemos perder essa oportunidade aí de elogiarmos os irmãos, do 4 ao 7, e do 8 até o versículo 16, ele vai falar que nós, sempre que pudermos, e sempre que nos for dar oportunidade, nós sermos pacificadores. Porque daqui para frente, aí nós entramos no bojo da carta, nós entramos na parte top desta carta, deste bilhetinho, nós entramos no âmago, no ponto central, aí nós chegamos aonde Paulo queria falar com Filemão. E Paulo começa agora a tratar sobre Onésimo. Eu fico imaginando, em canto nenhum da Bíblia isso discorre, eu estou aqui confabulando com você, eu fico imaginando Paulo recebendo essa carta.
As igrejas todas sabiam que Paulo estava preso, e todos eles se preocupavam com Paulo. Eles oravam por Paulo. Reverendo Diogo, ele não está preso, o reverendo Diogo está de férias. E ainda assim nós nos preocupamos com ele, não é isso? Nós oramos por ele, que doidos para saber, né? Dá vontade daquela catucada, o senhor está bem? Está precisando de alguma coisa, né? E as igrejas oravam por Paulo. E aí, Onésimo recebe essa carta, abre essa carta, e diz assim, Ásia, uma carta de Paulo. E aí Paulo começa, né? Saudando, depois elogia, e aí Onésimo, e aí Paulo começa a tratar do assunto. Eu não sei Onésimo, porque eu acho que o coração dele era maior do que o da Silva, mas talvez fosse eu, quando Paulo começasse a tratar do assunto, aí eu já começasse, sei, estou entendendo. Ah, isso é? Tá bom. Mas Filemão não, a gente vê que foi diferente com Filemão. Aí Paulo começa. Pois bem, não é assim, né? Nós pernambucanos, pelo menos, quando vamos tratar com alguém, né? Aí a gente fala, né? Aí diz assim, pois é, né? E tem uns que é mais assim para dentro, sabe, do interior, um pouco longe da capital, fala assim, e após? Aí Paulo diz assim, pois bem, tendo dito isso, Filemão, agora eu queria tratar de um assunto com você. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Agora Filemão disse, eu falei? Falei, Asa, eu tinha certeza. Bem que eu desconfiava, ele achou Onésimo. E aí Paulo fala, pois bem, mas preste atenção, no versículo 8, Paulo diz assim para Filemão, Filemão, eu fui o teu pastor. Filemão, foi através de mim que você conheceu a Cristo. Filemão, você veio até Cristo através da minha pregação. Filemão, eu sou teu presbítero. Mas Paulo o que é que faz? Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo. Meus irmãos, em nome do amor, não tem ninguém que não ceda não, meu querido. Você já viu uma palavrinha muito interessante? Muitas vezes você está no seu ambiente de trabalho, essa coisa, e você, poxa, queria terminar aquele trabalho, mas você tem um colega ali que ele sabe como é que fazer aquilo e vai terminar rapidinho. Mas você fica naquela, camarada é meio abusado se eu pedir para ele. Agora chega para ele assim, faz assim, você pode me ajudar? Aí já muda de figura, né? Não tem ninguém, meu querido, que você diz assim, me ajude, que não vai virar para você e não prestar ajuda. Aí Paulo diz assim, eu podia te ordenar, mas eu te peço em nome do amor. Sabe o que é isso? É como a Mauri pegasse Tiaguinho e dissesse aqui, pedisse um copo d'água a Tiaguinho. E dissesse assim, Tiaguinho, vai buscar um copo d'água para mim. E aí, ou você vai, ou você me apanha. Tiago podia até ir, e voltar tremendo, né, com um copo d'água, chegava só a metade e entregava. Obedeceu. Agora, Tiaguinho, meu filho, você pega um copo d'água para papai? Meu amigo. Aí Tiaguinho aí corria Alice na frente, não, deixa que eu pego e lá vai, e aquela coisa toda de volta, não, para papai, sei o que, e é aquela briga. Aí Paulo disse, eu podia te ordenar, mas eu te peço, Filemão, em nome do amor. E ainda fala mais. Paulo agora, diferente ainda, mais ainda, diferente não, concretizando, todo o início da carta, ele aumenta mais ainda. Diz assim, eu sou Paulo, velho, ou seja, agora já estou velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Ou seja, será que tu pode me fazer esse favor? Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aí Filemão já para e diz, Onésimo saiu daqui, era escravo, agora é filho de Paulo. E Paulo diz que esse filho foi gerado entre algemas. Que maravilha o amor de Deus, né? De uma prisão onde ninguém se esperava, a palavra do Senhor surte seu efeito e consegue atingir aqueles a quem
Ele escolheu para o louvor, para a honra e glória do seu nome. Meu filho Onésimo, gerado entre as algemas. O nome Onésimo, meus irmãos, na palavra, no grego, aí no original, ele significa útil. E aí, por isso, você vai ver essa linguagem no versículo que vem em seguida, aí Paulo falando. Versículo 11. Ele antes foi inútil. Ou seja, ele te servia, mas foi fujão. Talvez te furtou, te roubou, então ele foi inútil. Mas atualmente, porém, ele é útil. E aí ele diz, a ti e a mim. Aí provavelmente aí Onésio disse assim, como assim? Né? Já suscitou a curiosidade de Onésio. O homem que era inútil agora é útil, tanto a Onésio como a Paulo. E ele diz assim no versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. E aí agora, Filemão lendo essa carta, né, diz, eu te envio de volta em pessoa. E ele diz que ele para, olha para a Ásia, o homem está vindo de volta. E aí? Mas, amados irmãos, veja só, o que Paulo faz aí, e Paulo, assim, trata de uma maneira de pacificar, de unir as pessoas. E ele não diz que está enviando Onésio, ele diz que está enviando o filho dele. E ele diz assim, eu te envio de volta, e quero dizer, o meu próprio coração. Ou seja, Filemão, eu amo tanto a Onésio agora, eu me apaixonei tanto por ele, pela pessoa que Cristo Jesus gerou nele, pelo homem que o Espírito Santo transformou esse homem, que eu estou te enviando o meu próprio coração. E aí Paulo vai explicar por quê. Ele diz assim, eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Agora aqui Paulo compara Onésio, o servo, o escravo, a seu Senhor. Eu queria conservá-lo comigo, ou seja, ele está sendo tão útil a Paulo, que Paulo não queria mais nem mandar ele embora. E ele diz assim, em teu lugar, ou seja, como se fosse tu que estivesse aqui comigo, você estaria fazendo o que Onésio está fazendo. É por isso que eu estou dizendo, que eu estou te mandando o meu próprio coração. E ele diz assim, nada porém, não é isso? Eu queria conservá-lo, comigo para em teu lugar e servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Provavelmente Paulo, que não podia sair dali, mas Onésio, né, através do aprendizado de Paulo, estava atingindo outras pessoas lá fora, levando o Evangelho. E aí no versículo 14 ele disse, nada porém, ou seja, se fosse na linguagem mais de hoje, porém, nada eu quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Meu irmão, só um pastor tem a capacidade de ter essa visão aqui. Paulo podia ordenar, Paulo podia mandar, Paulo era pastor, mas Paulo vai dizer a Onésio assim, olha, eu não quero fazer nada sem o teu consentimento, nada sem a tua vontade. E sabe por quê? Filemão, depois de receber essa carta, depois de receber Onésimo, ele ia voltar lá para a igreja. Como é que Filemão fica diante da igreja se ele não exerce esse amor? Como é que Filemão ia falar diante dos seus irmãos? Ele exerce amor com todo mundo, ele exerce amor com as igrejas, ele acolhe todo mundo. E agora Onésimo não era mais um escravo. Onésimo agora era irmão em Cristo. Onésimo agora era filho de Deus. E Filemão precisava agora colocar em prática tudo o que ele aprendeu. E aí Paulo diz, nada porém quis fazer sem o teu conhecimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito. E agora ele passa a mostrar a Onésio tudo aquilo que ele aprendeu. Ele está dizendo aqui a Onésio o seguinte, olha, Deus quando quer, ele faz assim. Deus, em todo o seu agir, ele é soberano. E depois eu acredito que ele veio se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito mais acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Isso te lembra alguém? Lembra? Lembra alguma pessoa que você conhece?
Eu lembro. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro de Marcos Alegre. Criatura, criada por Deus, que o pecado fez fugir da presença de Deus. E Deus vai lá e o resgata novamente, e o coloca aqui, e agora chama de filho, não mais como escravo, mas como caríssimo irmão. E fomos afastados, temporariamente, até que o Evangelho da Graça, até que esse poder transformador, até que a cruz de Cristo, como os irmãos aí, Elaine e Renato cantaram, pela cruz me aproximou, pela cruz me mostrou o seu amor, pela cruz me levou, pela cruz me fez reconhecer quem for, e hoje eu sou filho dele, filho caríssimo, hoje eu não sou mais escravo. Paulo está dizendo assim, recebe ele agora, mas não recebe mais como escravo, pelo contrário, recebe ele como um membro da família de Deus. E nós vamos ver aí, lá na carta aos Colossenses, se você for consultar lá, que Onésio, ele continuou na igreja, trabalhando na igreja. Que maravilha, só Deus, irmãos, só Deus para fazer uma coisa maravilhosa dessa, só Deus para operar o que a gente pode chamar aqui de um milagre da redenção. E aí Paulo exorta a Filemon quanto a isso. Se, portanto, me consideras, aí agora ele pega pesado, né? Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se de alguma coisa se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. E aí, se fosse no dia de hoje, eu acho que Paulo teria colocado em letras garrafais. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Aqui Paulo ensina outra lição. Sabe qual é a lição? Que você e eu, nós vivimos no pecado. Que o crente, quando recebe a Cristo Jesus, ele tem que voltar e consertar aquilo, seu passado, onde ele deixou. Começa toda uma vida nova daqui para frente, mas aquilo que precisa ser consertado, ele tem que voltar atrás, ele tem que ir lá, ele tem que consertar. E o crente não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor. E aí Paulo aqui se coloca no lugar de Onésio, ele disse, olha, se ele te furtou, se ele te roubou, porque naquela época, um escravo fugitivo, quem desse acolhimento, ficava responsável em pagar todo o dano ao seu antigo senhor. E aí Paulo se coloca no lugar de Onésio, se ele te roubou, se ele te forçou, coloca tudo na minha conta. Isso tu lembra mais alguém? A mim lembra. Lembra Marcos Alegre. Jesus Cristo na cruz do Calvário disse assim, Pai, está consumado. Se alguma dívida ele tinha, se alguma coisa ele te devia, agora não te deve mais. Pai, está consumado, agora não existe mais gentio e judeus, todos são irmãos caríssimos em Cristo, não há mais separação. Que coisa maravilhosa, que ensino maravilhoso. Paulo está ali olhando para os ensinamentos de Cristo, vivendo na pele, na prática, esses ensinamentos. E é isso que ele mostra para nós hoje. Essa carta foi escrita de próprio punho para uma pessoa, para Filemon, mas Deus, em sua infinita graça, os conservou aqui, não só para aquelas igrejas de Efésios ter conhecimento, Colossenses, Filemon, a igreja lá de Colossos, mas a igreja do Pirangi hoje também. E através dessa carta, Deus hoje fala aos nossos corações. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração. Paulo está querendo dizer aqui nada mais nada menos, ó Filemão, se tu fizer isso, tu vai me alegrar novamente. Eu estou preso, mas essa é uma forma que tu tem de me alegrar. E aí, os versículos que se seguem, do 21 ao 25, Paulo faz o encerramento de sua carta, e ele mostra assim claramente, em algumas lições, e uma delas mais especiais é que nós nunca devemos desistir do poder do operar de Cristo. Eu dou graças a Deus, porque faço parte hoje de uma sociedade que nunca imaginei fazer, a SAF. E essa sociedade, irmão, eles se reúnem
todos os dias da semana, com exceção de domingo, para orar. Eu não participo muitas vezes das orações, mas às vezes eu chego e dá tempo de pegar, e às vezes eu chego, irmão, vou chegando assim, bem na hora, que aí tem uma irmãzinha assim, diz, meu Senhor, abençoa o presbítero Marco, tem misericórdia da vida dele, o nosso conselheiro, abençoa, Senhor, o conselho da tua igreja, o reverendo, os diáconos. Que exemplo. E aí Paulo nos mostra isso aqui. Ele disse assim, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Quando você pede algo a Deus, você pede, e você tem fé que Ele vai dar, mas você sabe que Ele vai dar mais do que você pediu. Tem até um hino que diz assim, né? Mais do que tudo que pedimos e pensamos, né, Renato? Porque Deus, Ele abre as janelas dos céus. E Paulo demonstra isso aqui. E aí veja Paulo, a confiança e a fé que ele tem. Eu mesmo, e ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Paulo estava preso, esperando o julgamento, e ele agora escreve a Onésio assim, ó, Onésio, pede a Ásia aí, para preparar um quartinho, forrar uma cama, que eu estou chegando. Sabe por quê? A SAF está orando por mim, a SAF lá de Colossos está orando por mim, vocês estão orando por mim, Onésio, então, logo, logo eu vou estar aí para agradecer esse favor que tu está me fazendo. Nós precisamos termos essa visão, nós precisamos confiarmos nas orações dos santos, nós precisamos confiarmos que nós agora temos um Deus em que nós podemos dobrar o joelho e não há mais barreira, não há mais divisão, nós podemos entrar na sua presença diretamente e falar com Ele, e Ele responde e nos dá mais do que pedimos e do que pensamos. Versículo 23, é preciso que você também lembre daqueles que estão com você. Ninguém faz nada sozinho. Gênesis, Deus criou todas as coisas, e criou o homem, e aí ele olhou para o homem, e disse assim, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma companheira. O homem é um ser social, ele precisa dos outros, e ele não faz nada sozinho. E nós, como crentes em Cristo, nós como povo de Deus, nós precisamos reconhecer isso na vida daquelas pessoas que estão ao nosso lado, na vida daquelas pessoas que labutam conosco, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, seja um conhecido ou não, mas nós precisamos reconhecer isso. E aí Paulo faz menção dos seus amigos. Saúda-te, Epáfras, lembra quem era Epáfras? O pastor da igreja de Colossos, que estava preso lá com Paulo. Prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, esse aqui não é da confusão, né? Aristarco, lembra que Paulo tinha um desentendimento com Marcos? Esse Marcos ele está dizendo. Aristarco, Demas, que viajavam sempre com ele, Lucas, o médico, né? Dr. Medeiros, meus cooperadores. E aí ele finaliza, como sempre, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Veja que lá no versículo 3 ele começou com o quê? Com graça. Mais na frente ele dá o quê? Graça. Depois ele mostra o que é que a graça faz. E aqui no final ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Não tem coisa melhor você desejar que Jesus Cristo te dê paz, te dê graça. Não tem coisa melhor. Que bilhete interessante. Que lição Paulo mostra para nós. Tantos anos depois, tantos séculos depois, e nós podemos olhar para esse bilhete, olhar para essa carta e ver exatamente aquilo que o Senhor Jesus pode fazer. E é meditando nisso que eu queria trazer algumas aplicações rápidas para nossas vidas sobre essa capacidade que Deus nos dá de reconciliação. A primeira coisa que nós podemos ver nessa carta aqui é que quando Deus age, a primeira coisa que acontece, Ele reconcilia o homem consigo mesmo. Lembra quem era Onésio? Fujão, ladrão, escravo, não tinha valor nenhum. Mas aí Onésio faz a opção certa. Ao invés de se juntar lá no cais com os ladrões, ele vai procurar Paulo.
E aí, Onésio, a primeira coisa que recebe é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sua vida é transformada. Ele não é mais o mesmo. Ele agora tem o Espírito Santo de Deus. Ele não é mais Onésimo, o inútil. Ele é Onésimo útil agora. E útil para quem? Para Jesus Cristo. A primeira coisa que Onésio tem é paz consigo mesmo. Quando o amor de Jesus toca em nossas vidas, a primeira coisa que nós sentimos é paz com nós mesmos. Eu quero perguntar a você que nos ouve, aqui e aí na internet, o que te perturba? O que tira teu sossego? Eu quero dizer para você que Jesus Cristo pode te trazer essa paz consigo mesmo. A segunda lição que nós aprendemos aqui é quando o amor de Deus opera, ele não só traz paz ao homem consigo mesmo, como ele traz paz também com o semelhante. Onésimo agora tem de um lado Paulo e tem do outro Jesus. Esse sinal te lembra alguma coisa? Gentil, judeu, pecador e salvo. O poder do Senhor uniu agora Filemon, Onésio. Paulo, Onésio e Filemon. Paulo, apóstolo de Cristo, homem culto, sábio, uma cultura totalmente diferente. Onésio, escravo, não sabia ler. E Filemon, do outro lado, rico, senhor, dono de escravo, mas de um coração bom, e Deus agora une todos. Irmãos, eu fico de vez em quando imaginando a agonia de Onésimo se fosse eu, Marcos. Em determinado momento ele procura Paulo, Paulo prega o evangelho, e aí está tudo bom, né? Eita, agora pronto, consegui fugir, tenho minha liberdade, agora sou crente, vou viver aqui na igreja, juntamente com meus irmãos em Roma. Aí Paulo chama ele e disse, Onésio, que é? Vou te mandar de volta, está na hora de voltar. Jesus Cristo, Paulo, se tu me mandar de volta, Filemon me mata. Aí não, mas Onésimo não fez isso, sabe por quê? Porque Onésimo agora já conhecia Jesus Cristo, ele sabia da soberania de Cristo, ele sabia do trabalhar de Cristo, e ainda que ele voltasse e fosse morto, ele estava disposto a isso, porque ele não queria desobedecer a Cristo. Nós temos nos dispostos a fazer a vontade do Pai, independente das consequências? Muitas vezes eu não. Nós precisamos aprender isso. E Onésimo agora volta. E lá em Colossenses diz que o portador dessa carta, a Filemon, foi Tíquico, o mesmo que levou a carta dos Colossos. Foi escrito na mesma hora. Paulo escreve aos Colossos, quer ver aí? Acompanha comigo aí, versículo 24. 24 o quê? Versículo 4. Vamos ler aí do 7 até o 9 só. Colossenses, versículo 4, do 7 ao 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Ou seja, Paulo estava enviando agora Tíquico, certo? Para levar a carta, ser mediador aí da carta aos Colossos. Eu vos enviei como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração, porque a igreja estava preocupada com quem? Com Paulo. Que igreja? A igreja de Colossos, onde o pastor era Epáfras e Filemon também fazia parte. Em sua companhia, presta atenção, vos envio Onésimo, o fiel amado irmão que é do vosso meio, ele vos fará saber de tudo o que por aqui ocorre. De escravo fujão, juntamente com Tito, agora Onésimo é portador de cartas do Senhor Jesus Cristo, de carta às igrejas, de carta ao seu patrão. Agora eu fico imaginando Onésimo, como escravo provavelmente ele não sabia ler, nem escrever. Se Paulo deu a carta na mão dele, ele foi o caminho todinho, sabe o que tem aqui, o que tem aqui, meu Deus do céu, o que tem aqui? Tico, lê para mim aqui, Tico, lê para mim. Se estava na mão de Tico, ele, Tico, diz aí, o que foi que Paulo escreveu? Né? Coração pulsando, querendo saber. O amor de Deus, quando chega na sua vida, ele não só traz paz com você mesmo, como traz paz com o seu semelhante. E por fim, a última lição que nos traz aqui, o amor de Deus, quando chega na sua vida, ele traz paz com você mesmo, ele traz paz com o seu semelhante, e ele traz paz com Deus. Agora, Paulo, Onésio e Filemon,
estão tranquilos diante de Deus, pois estão recebendo um irmão caríssimo. A vontade do Pai, a soberania de Deus foi feita e todos eles estão em paz com Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que essa paz maravilhosa possa alcançar a minha vida, possa trazer paz à minha vida, à sua vida, possa lhe fazer ter paz com seu semelhante. É hora de nós quebrarmos barreiras, é hora de nós pedirmos perdão, é hora de nós nos reconciliarmos, é hora de nós nos aproximarmos, é hora de nós chegarmos para dizer, perdoa-me, irmão, para que com isso nós possamos também ter paz com Deus. Amém? Que o Senhor dessa paz nos abençoe nessa noite, que a sua graça maravilhosa esteja sobre ele. Eu queria